A aula de hoje é a aula do livro 5, capítulo 16, dando continuidade a movimento harmônico simples. Hoje nós veremos as funções horárias, tá? Então nós temos aqui já as 3 funções resumidas, mas é óbvio que eu irei falar de todas elas e mais algumas e algumas características. O que eu quero, a princípio, passar para vocês é o seguinte: esse tema é um tema um pouco mais específico. Normalmente ele é cobrado, quando é cobrado, são nos vestibulares que fogem um pouquinho do eixo do Enem, porém o Enem pode sim colocar algum tema referente, dando já a equação para vocês. Então é aquele assunto que vocês devem ter os post-its na parede, com as equações que vão aparecer. Não se deixem enganar apenas olhando para o livro. Esse assunto é aquele assunto que necessita da participação do professor, porque se você olha apenas para o livro e vê lá aquelas equações, aquelas demonstrações matemáticas com trigonometria, assusta mais do que realmente ela pode complicar. Então ela tem menos complicativos do que aquilo que a gente imagina. Basta que você tenha cada equação que for aparecendo um post-it, quando precisar, acesse esse post-it até você conseguir guardar o máximo de informações possíveis. E verá que quando elas caem, normalmente são dadas no próprio corpo da questão. Veremos nas questões de hoje que ela é bem simples, tá? Então vamos dar início à nossa aula partindo da primeira função horária. Está aqui, ó, função horária da elongação. Nós já vimos que a elongação, no eixo onde a mola e a massa ficam fazendo um movimento repetido, ó, a mola vai e volta, vai e volta. É um movimento harmônico que vai do mais A, passa pelo ponto de equilíbrio até o menos A. E esse movimento de vai e vem é um movimento harmônico simples. Então, quando ele vai e vem, na realidade, é o giro que é dado neste círculo, e este giro aqui faz com que a bolinha do giro P forme uma sombra, e essa sombra faz um movimento harmônico de idas e voltas. É importante que nós saibamos o que vai acontecer com o ângulo que essa bolinha gira, é como se fosse um barbante preso ao centro. A primeira função ela é dada a partir deste primeiro giro. Observe que aqui tem um ângulo φ, é o φ que é o ângulo, é o deslocamento angular, tá? Aqui embaixo nós temos um x, é a elongação, tá? X é o quanto o bloquinho se desloca no eixo. Então aqui tem um comprimento x. E aqui nós temos em vermelho a hipotenusa desse triângulo formado pelo x, o P e o O. Este comprimento é o tamanho A, ó. É a amplitude máxima. É o máximo que a bolinha vai para a direita ou para a esquerda. Daí, pegando este triângulo, nós encontramos a elongação. Triângulo, ângulo e o lado x junto do ângulo lembra do cosseno. Então aqui nós vamos usar o cosseno deste ângulo. Cosseno do ângulo φ é igual a cateto adjacente x dividido pela hipotenusa A. Olha a fórmula aqui. Agora, como eu quero a fórmula com o x, eu faço o meio pelos extremos para isolar o x. Então, x é cosseno vezes A ou A vezes cosseno. Essa já seria a equação, simples assim. Só que como nós temos que utilizar o comprimento inicial do ângulo, a velocidade angular e o tempo que essa bolinha gira, então nós pegamos esse φ, que é o comprimento final angular ou deslocamento angular final, e lembrando daquela fórmula do sorvete lá do comecinho do primeiro ano, S igual a SO mais VT, só que aqui em ângulo. Aqui fica φ igual a FO mais ômega T. Vamos lá. O que é φ? É o comprimento angular final. O que é φ? O φ zero. Comprimento angular inicial. O que é ômega? Que parece um W ali. Ômega é a pulsação. Tá? É a velocidade angular. E T é o tempo. Então, no lugar desse φ, eu substituo FO mais ômega T. E a fórmula fica pronta. Então, qual é a nossa primeira equação de elongação? X igual a A, que é a amplitude, vezes cosseno de φ mais ômega T. Já ponham esta fórmula no seu post-it, essa. Tá? E lembrem-se, o que vem no parêntese se repete para as 3 equações. Nós vamos ver a equação da elongação, que é o espaço, da velocidade e da aceleração. O φ mais ômega T aparecerá em todas elas. Logo, a da elongação x é a única que não aparece ninguém com o A. É a única que o A é sozinho. A vezes o cosseno. Tá? As outras aparecerá antes do A um termo negativo, que vamos ver mais adiante. Vamos lá.
Aqui, já vamos começar por aqui, ó. Função da velocidade. Então, já guardaram a função da elongação. A da velocidade, mesma posição da bolinha girando, ó. Olha o giro aqui anti-horário, tá? Então, quando gira, eu não quero mais saber agora o comprimento aqui embaixo. O que eu me preocupo agora é com a velocidade aqui em cima. Velocidade, aí nós vamos remeter à velocidade do movimento circular uniforme. Mas a velocidade, ela é tangente à circunferência. Essa é a velocidade do movimento circular, tá? Ela é tangente, velocidade escalar. Vamos colocar aqui um produto cartesiano, ó, os eixos, coordenados cartesianos. A velocidade que nós estamos procurando é a velocidade do movimento harmônico. Ela vai estar aqui, ó, nessa posição. Aqui está a velocidade do movimento harmônico. É sempre apontando para o sentido aqui, ó, do giro, tá? Como o eixo ele é orientado para o lado do mais A, esta velocidade está apontando para o lado contrário. Então é um movimento retrógrado. Vai aparecer o sinal negativo. Se eu pegar essa velocidade circular e essa velocidade harmônica aqui, pegar isso e descer, girando. Se eu pegar as pontas e colocar as pontas para baixo, essa daqui ficará no eixo horizontal, essa, ó, a movimento harmônico simples ficará aqui vertical e esse B ficará aqui na hipotenusa. Daí eu posso pegar o triangulinho aqui de cima. Esse triângulo aqui de cima, como este rapaz aqui, que é o movimento harmônico, ficou desse lado, é o cateto oposto ao φ. Então, cateto oposto lembra seno. Na elongação, é o cateto adjacente, é cosseno. Na velocidade, é cateto oposto, que ele vem para cá, ó, descendo entre P e X. Se eu girar, esta velocidade do movimento harmônico desce e fica vertical, fica no eixo PX. E essa velocidade desce e fica nessa hipotenusa vermelha aqui. Então, se você gira, fica aqui o ângulo nessa posição. Daí, cateto oposto. O seno é o cateto oposto, que é o V, dividido pela velocidade circular. Então, vai ser a velocidade que vai estar no cateto oposto, que é essa velocidade aqui, ó, que eu vou chamar de V, lá está V, que é da velocidade, a função da velocidade, dividido pela velocidade circular, velocidade do movimento circular uniforme. Aí eu tenho que lembrar, qual é a fórmula da velocidade do movimento circular uniforme? Assunto anterior. Eu até comentei com vocês. Tudo que for velocidade escalar, espaço escalar e aceleração escalar vai ser igual ao correspondente angular vezes o raio. Então, por exemplo, velocidade escalar do movimento circular uniforme é igual a angular, que é ômega, vezes o raio. Se fosse espaço escalar, seria o espaço angular vezes o raio. Se fosse aceleração escalar, seria a aceleração angular vezes o raio. Então, resumindo, tudo aquilo que for escalar ou linear é igual ao seu angular vezes o raio. Então, para poder desenvolver a fórmula da velocidade, eu tenho que pegar a velocidade circular uniforme e substituir pela fórmula do angular, que é ômega R. Só que R é o raio, e esse raio aqui é o A, que é a amplitude. Então, R é igual a A. Então, posso colocar lá no lugar de R o A, e a fórmula fica assim. V, fazendo meio pelos extremos. Esse V vem para cá e multiplica VC, que é ômega A, vezes o seno de φ. E por que, professor, esse menos? Porque o direcionamento da velocidade é contrária ao que nós colocamos como positivo. O sentido positivo da trajetória é para o lado mais A. Então, é só para indicar que é um movimento retrógrado. Geralmente, as questões, quando dizem determine a velocidade em módulo, você só vai tirar esse menos, calcula sem o menos. Normalmente, as questões vêm com o resultado com o menos, só para indicar que a velocidade é sempre retrógrada ao movimento harmônico, tá? Então, quando a bolinha está indo para a direita, a velocidade indica o sentido contrário, que é o caso dessa aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Essa é a fórmula. Mas lembram que o φ é φ mais ômega t? É só organizar agora. Então, a fórmula fica V igual a menos ômega A seno de φ mais ômega t. Mais uma fórmula para colocar no post-it. Lembrem-se, essas fórmulas que eu vou apresentar para vocês, as três principais, tem umas acessórias que ajudam bastante. Todas elas devem ir para post-it, à frente da sua parede de estudos, para você ficar sempre vendo e se acostumando com ela, porque normalmente elas aparecem no corpo da questão, mas eu tenho que estar sempre vendo para poder não cometer erros no Enem ou no vestibular, caso elas apareçam. Então, velocidade, além do A, aparece também o ômega, e é o menos ômega, e agora mudou de cosseno para seno. Quando nós apresentarmos aqui a aceleração, nós vamos ver que vai voltar para o cosseno. Então, vai ser duas fórmulas com cosseno e uma fórmula com seno, tá? A primeira só tem o A
as outras têm ômega A, só que a velocidade só tem ômega, na aceleração nós veremos que vai aparecer um detalhe. Para a velocidade, eu posso definir a velocidade máxima e posso definir a velocidade da fórmula de Torricelli. A velocidade máxima, eu tenho que entender o seguinte, ó, no movimento harmônico aqui embaixo, tá? Esse movimento aqui embaixo, ó, de vai e vem, quando a bolinha chega nesse extremo, tem que parar para poder voltar. Então a velocidade aqui é zero. Quando chega nesse extremo aqui, ela tem que parar para poder voltar. Então a velocidade aqui é zero. Ela é máxima aqui no centro, exatamente no ponto de equilíbrio, tá? Então ela vai ser ômega A ou menos ômega A. Vai depender do sentido da trajetória que você adote. Então a velocidade no x igual a zero é máxima e vai ser igual a ômega vezes A. Só. Não tem nem o menos, nem vai ter o seno. Então se é questão de série. Determine a velocidade máxima. Opa, anota a formulazinha fácil. Velocidade máxima é ômega A apenas, tá? Porque na realidade, neste ponto central aqui embaixo já que a fórmula da velocidade é seno, aqui embaixo é 270 graus e aqui em cima é 90 graus, tá? O seno destes dois valores é igual a 1. Então, seno de 1 ele sai, se elimina, fica apenas ômega A. Então, guarda essa fórmula. Professor, e a demonstração? Não se cobra a demonstração. Lembre da fórmula da velocidade e lembre da fórmula da velocidade máxima. E Torricelli? Se eu pegar a fórmula do x e a fórmula do v e elevar ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1 pela trigonometria. E resolvendo os demais casos, gera essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes A ao quadrado menos x ao quadrado. Mais uma fórmula para o post-it de vocês. Então agora fechamos velocidade. Equação horária, aquela completinha com o seno, a velocidade máxima e a equação de Torricelli. Nós vamos ver a aplicação usando. Percebe que aqui é a apresentação de fórmulas, lembrou delas, teve elas anotadas no seu post-it e você consegue fazer as questões. E ao passo que você deixa elas na parede e fica visualizando o tempo todo, ela começa a ficar um pouco mais impregnada e na hora do vestibular, na hora do Enem, você vai com certeza lembrar porque elas sempre dão dicas e trazem no corpo da questão. Vamos ver a aceleração. Mesmo desenho. A bolinha está aqui no A, girou até o ponto P. A sombra dela formou um X aqui embaixo. Aqui está o ângulo, que é o nosso comprimento angular. O raio, que é a hipotenusa. A aceleração, lembrem-se, como ela está presa nesse barbante, digamos que esteja presa nesse barbante, tem uma força que puxa para o centro, que é a aceleração centrípeta. Então está aqui, ó, a setinha da aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta nós já vimos as fórmulas lá atrás. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta e qual é a fórmula da força centrípeta, tá? Essa força, essa aceleração, colocando os eixos coordenados cartesianos, nós vamos ter uma aceleração aqui, que é a que aponta, puxando o movimento circular uniforme, no caso o movimento harmônico simples. É a famosa aceleração do movimento harmônico simples. Então, qual é a fórmula que entra esse A daqui? Então, agora eu tenho este rapaz aqui em cima e tenho essa hipotenusa aqui. Eu posso pegar essa seta de cima e colocar embaixo, ó. E aí fica um triângulo aqui embaixo. Esse triângulo vai ter o cateto adjacente novamente. Volta o cosseno. Então, eu vou pegar o triângulo daqui e a aceleração vai ser com o cosseno. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É a aceleração do movimento harmônico simples dividido pela aceleração centrípeta. Para fazer meio pelos extremos, eu tenho que lembrar qual é a fórmula da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes R. Ou, tá, se fosse o caso, V ao quadrado sobre R. Então, ômega ao quadrado sobre R, no lugar do R eu coloco A, que é a amplitude, porque o R é o raio. Daqui até aqui é a mesma coisa que daqui até esse A. Então, é a amplitude, tá bom? Então, substitua e faça meio pelos extremos. A fórmula fica a aceleração do movimento harmônico simples, com a letra grega, tá? É igual a menos ômega ao quadrado A vezes cosseno de φ. Lembram? Tanto a velocidade tem ômega A, como a aceleração tem ômega A. A diferença é que a aceleração é ômega ao quadrado, e ambas negativas. Aí você lembra, a velocidade tem metros por segundo. A aceleração, metros por segundo ao quadrado. Qual das duas tem quadrado? A aceleração, por conta da sua unidade. Metro por segundo ao quadrado é uma analogia, para você lembrar, tá ok? E a forma substituindo o φ por φ ômega t fica a aceleração
é igual a menos ômega ao quadrado vezes A, vezes cosseno de φ ômega t. Agora temos as três equações que estavam lá na apresentação inicial. A da elongação x, a da velocidade e da aceleração. Lembrando que existe a velocidade máxima e a equação Torricelli. E aqui também tem a aceleração máxima. Deixa eu colocar o próximo quadro. Ó, do mesmo jeito que a bolinha vai e volta aqui embaixo no eixo, tá? A aceleração está ligada à força. A força elástica, a força que puxa a bolinha, que gera a aceleração, e força é massa vezes aceleração, no extremo é quando, vamos colocar a mola esticou o máximo aqui. Nesse ponto aqui, a força de restituição do movimento, que é puxar de volta, está sendo máxima a força aqui na extremidade. Então a aceleração aqui é máxima. Quando chega nesse outro extremo, de novo a bola está puxando. Então aqui a força também é máxima. Quando está aqui no meio, se eu parar o bloquinho aqui e soltar, ele não sai do lugar, porque a mola não vai estar nem comprimida nem esticada. Então aqui a aceleração é nula. Então onde a aceleração é máxima? No menos A e no mais A. Então, como a aceleração é menos ômega ao quadrado A cosseno de φ, cosseno nas extremidades aqui 360 ou 0 graus, ou aqui 180, o cosseno aqui é 1, o cosseno aqui é menos 1, na verdade o cosseno é 1 nas extremidades. Como eu represento aqui o sentido contrário ou o sentido a favor da trajetória para indicar o sinal da aceleração, ela é máxima, ômega ao quadrado A. Mas está voltando, é contrário, se está vindo é a favor. Por isso aqui está mais e aqui está menos. Mas normalmente nós colocamos a aceleração máxima, está aqui, ó, mais ou menos ômega ao quadrado A. As questões geralmente pedem o módulo da aceleração máxima é ômega ao quadrado A. E da velocidade máxima é ômega A. Então fica fácil lembrar. Só ômega A é velocidade máxima. Ômega ao quadrado A é aceleração máxima. E aí fechamos essas equações, que vem a equação do x, A vezes cosseno de φ ômega t, da velocidade, que é V menos ômega A, seno de φ ômega t, seno só tem a velocidade, e tem menos. E a aceleração, que é A igual a menos ômega ao quadrado A, cosseno de φ ômega t. A velocidade máxima é ômega A aceleração máxima é ômega ao quadrado A. Ok? E tem aquela equaçãozinha de Torricelli lá, que normalmente quando se cobra, ela vem, mas é algo que tem que estar lá no post-it, tá? Tá bom? V ao quadrado igual a ômega ao quadrado, entre parênteses, A ao quadrado menos X ao quadrado. Mas aí é específica. É interessante? O livro traz, que eu tenho que mostrar a vocês. O que nos falta agora? Ver a questão daquele φ. Φ, que é velocidade angular, também é chamado de fase. Tá? O ângulo também é chamado de fase. Aí tem os desenhos para poder entrar nas questões. Tá bom? Então, aqui, ó, valores notáveis do ângulo inicial, ou da fase inicial. O que vai aparecer para vocês nas atividades são esses gráficos. E, a depender do gráfico, eu sei o momento inicial do movimento, que é quando o tempo é igual a zero. Então, por exemplo, esse gráfico aqui começou aqui em cima. Ó. Inicia aqui e faz a curva. Quando ele inicia aqui em cima, eu tenho que saber qual é a posição dele nesse giro. E a posição do giro é 0 grau, 90, 180 e 270, só que em radiano. 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2, tá bom? Então, como é que eu sei se a bolinha começou aqui, desse ponto, aqui em cima, aqui do outro lado ou aqui embaixo? Basta olhar o gráfico e analisar o seguinte, olha a sombra. Essa bolinha gerou uma sombra onde? Exatamente em cima do A. E quando ela girar, ela vai para onde? Vem para esse próximo ponto. Esse próximo ponto é o quê? É o zero. Olha para o gráfico. Ele saiu exatamente de onde? Do mais A. Então saiu daqui. E quando ele sai do mais A, vai para onde? Desceu, chegou no eixo. O eixo é o quê? Zero. Ah, então agora já sei. Quando o gráfico sair do mais A e o próximo ponto de encontro for o zero, é porque ele está aqui no mais A e vai subir até o zero. Então já vou saber automaticamente que a minha fase inicial é igual a 0 grau, ou 0 radianos. Fase é radiano, então aqui é 0 radiano. Vamos ver quando ele estiver aqui em cima. Aqui, ó, pronto. A bolinha está aqui em cima agora, tá? Está girando no sentido anti-horário.
Então, quando ela está aqui em cima, é porque o tempo começou a contar agora. Olha o cronômetro aqui, ó. Bolinha começou a contar, então é tempo igual a zero. Está saindo daqui. Olha como será o gráfico. O gráfico indica que ele iniciou do zero, realmente. Aqui em cima, está aqui no zero. Então, ele começou do zero. E quando ele sai daqui, ele vai para o menos A ou ele vai para o mais A de cara? Saindo daqui, ele vai para o menos A. Então, saindo daqui, realmente ele vai para o menos A. Então, quando ele está aqui e vai para o menos A, é porque esse ângulo vale 90 graus ou π sobre 2 radianos. Então, como é que eu vou saber, só vendo o gráfico, sem ver o desenho, porque só vem o gráfico, não vem essa rodinha aqui, tá? Não vem a circunferência, não. Como é que eu vou saber que este ponto, a fase inicial, ou φ, vale π sobre 2 radianos? Porque ele está sobre o zero e está indo para o menos A. A única posição aqui, para ele estar no zero e ir para o menos A, é estar aqui em cima, que tanto em cima como embaixo é zero, e em cima é zero indo para o menos A, então é lá em cima. Agora, se ele estiver aqui embaixo, está no zero, mas está indo para o mais A, aí já é outro gráfico, tá bom? Então, esse daqui é o φ igual a π sobre 2. Agora, a bolinha está aqui, ó. Mas como é que eu sei que ela está aqui, valendo π radiano, que é 180 graus? Olha o gráfico. Ele agora iniciou do menos A. Olha para cá. Essa bolinha, olha a sombra dela. Está realmente em cima do menos A. Se ela está em cima do menos A, é porque ela sai do menos A. Pelo gráfico, ele está indo para o zero. Realmente, saindo do menos A aqui e descendo, ele vai para o zero. Logo, quando aparecer esse gráfico aqui no zero, eu já sei. O φ vale π radianos. E o último é a posição quando ele está aqui agora, ó, no zero de novo. Ele pode estar no zero quando está lá em cima ou quando está aqui embaixo. Quando está lá em cima, é um zero indo para o menos A. Quando está aqui embaixo, é um zero indo para o mais A. Realmente, ó, saiu daqui o gráfico do zero e o gráfico é a linha vermelha, está subindo até o mais A. Então, quanto vale a fase inicial aqui? Ela vale exatamente esse ângulo. Que ângulo é esse? 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. E aí nós vimos as 4 possibilidades da fase inicial. As questões aqui dizem assim, preencha a função horária e vai dar o gráfico. Aí você vai ter que saber quanto é que vale o φ, quanto vale o A, quanto vale o ômega, para poder preencher. E no gráfico, a amplitude é esse valor que vai estar aqui para cá, para cima ou para baixo. Tipo, aqui vai estar 5 e aqui vai estar menos 5. Quanto é a amplitude? A amplitude é da origem até o A, então vai ser 5. A igual a 5. Quanto vai ser a fase inicial? Aqui vai ser 3π sobre 2. Quanto vai ser o período? O período é uma volta completa do gráfico. Quer dizer, se eu olhar aqui, aqui eu tenho meia volta, aqui eu tenho meia volta, aqui eu tenho meia volta e aqui eu tenho meia volta. Na realidade, aqui em cima eu tenho meia volta e aqui embaixo eu tenho meia volta. Cada pedacinho desse aqui com ponto zero do meio é um quarto da volta. Para saber no gráfico quanto é um período, conte 4 quartos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pronto. Do zero até esse ponto T, eu tenho um período, porque eu contei 4 pedacinhos. 1, 2, 3, 4. Se eu juntar tudinho, dá uma circunferência. Tá? Então, fechamos. Dentro do que for necessário, eu vou buscando essas informações para respondermos as questões. Tá? Vamos para as atividades. Agora, presta atenção e vê como são fáceis essas questões. Elas aparentam, o assunto aparenta ser complexo, mas eles não podem complicar nas questões. Só quando chegar no ensino superior que aí tem outras fórmulas mais complexas. Mas aqui não. Olha só, questão do Mackenzie. Ó. Uma partícula de movimento harmônico simples obedece à equação x igual a 0,05 cosseno de π sobre 2 mais π sobre 4t. Lembrem-se, entre parênteses, sempre vai aparecer um termo somado com um termo e um t. O que está junto do t sempre é o ômega. O que está sozinho sempre é o φ. É por isso que, para resolver essa questão, eu tenho que comparar com a equação de alugação. X igual a cosseno φ mais ômega t. Porque ele diz, a partir do instante t igual a zero, a velocidade escalar dessa partícula no instante t igual a 6 segundos é quanto? Ele quer a velocidade, então eu vou ter que usar a fórmula da velocidade já já. Mas primeiro, para usar a fórmula da velocidade, eu tenho que tirar os dados. Tirar quanto é que vale A, quanto vale φ e quanto vale ômega. Aí eu substituo na equação da velocidade. Olha só, A está aqui, φ está ali e ômega está lá. Então é só você comparar, não tem o que fazer para tirar os dados. Então vamos lá, A é 0,05, fase inicial π sobre 2 radianos, ômega é π sobre 4 radianos e o tempo ele quer é o tempo igual a 6 segundos.
Pega a fórmula da velocidade. Velocidade menos ômega A, seno de φ mais ômega T. Substitui. E aí, matou a questão. Aqui fica menos π sobre 4, vezes 0,05, seno de π sobre 2 mais π sobre 4 vezes 6. Tá? Eu vou pegar isso aqui e colocar na próxima página, fica melhor de resolver. Então, trazendo para cá, a mesma equação. A gente estava lá, deixa eu só voltar. Tá? Ó, tá tudo bonitinho aqui. Primeiro tiramos os dados, pegamos a equação, substituímos. Eu vou pegar a mesma equação, substituir e vou colocar na próxima página. Tá aqui. Então, resolvendo, primeiro vem para cá. Eu vou cortar o 6 com 4, vai ficar 3π sobre 2. Tá? E aí, aqui, 3π sobre 2. Como denominador 2 e 2, conserva e soma. Vai ficar 4π sobre 2. 4π sobre 2 é 2π. Tá? Tá lá, 4π sobre 2, que vai ser 2π. Você viu que eu nem multipliquei aqui. Sabe por que eu não multipliquei? Porque o seno de 2π, que é o seno de 360, é zero. Se o seno de 360 é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. A nossa velocidade é igual a zero. Então, é uma questão que, se você tem paciência, vai substituindo, vai resolvendo, vai chegar a um resultado do seno ou do cosseno surpreendente. Nesse caso, eu nem precisei fazer multiplicações com 0,05 aqui. Se eu tivesse feito, não tinha problema. No final, eu ia multiplicar tudo por zero mesmo. Então, como o cosseno deu 2π e o seno deu 2π, seno de 2π é zero, então o resultado da velocidade, zero, e tem a primeira opção, inclusive está lá escrita zero. Então, primeira questão, mostrou a vocês como é simples uma questão que envolve as funções horárias. Ela traz geralmente no corpo da questão a função. Você tem que tirar os dados, normalmente, e resolver. Vamos ver a segunda questão. Essa é um outro estilo de questão. Ela vai trazer o gráfico e te pede para você determinar os resultados representados no gráfico. Então, ó, o gráfico representa a elongação de um corpo em movimento harmônico simples em função do tempo. A amplitude, o período e a frequência. A amplitude, o período T e a frequência F. Para esse movimento são respectivamente quais? Bom, aqui a amplitude está na cara. A amplitude, mas aqui ó, é da origem para o positivo ou da origem para o negativo. Não pega negativo, é obviamente que é a distância. A distância aqui é 5 metros. Então, de cara, eu já sei que ou é a letra B ou é a letra D. De cara. Tá? Período. Lembra que período é a distância da origem, seguindo o gráfico, que gere um círculo completo. 4 pedacinhos, 4 quartos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, vai até o 8. Então, ó, o período é 8 segundos. Então, o meu período é 8. Então, vamos lá. 5 metros e 8 segundos. Já é letra D. De cara já matou a questão. Mas vamos ver a frequência. Frequência é o inverso do período. Frequência é 1 sobre 8. Resposta está aqui, ó, letra D. Tá? Antes de colocar a marcação, eu pergunto a vocês, só olhem nesse gráfico. Quem seria φ, a fase inicial? Quem pode me responder? Quanto vale desse gráfico a fase inicial? É 0 radiano, π sobre 2, π ou 3π sobre 2 radianos? Desse gráfico aqui. Olha que ele começou aqui no zero. Se ele começou no zero, ele começou daqui, ó. Ele está indo para onde? No caso aqui, está indo para o menos. Tira essa... Aqui a figura está incorreta. Ele sai do zero aqui de baixo. Não, zero não. Sai do zero aqui em cima e vai para o menos aqui, ó. Ele sai do zero, tá certo o gráfico. Ele sai daqui e vem para o menos. Se ele sai daqui e vem para o menos, ó, saiu do zero e vai para o menos, é porque o FIO é π sobre 2. A questão não pede, só coloquei para exemplificar, tá? Então, como é que eu sei quanto vale a fase inicial? Olha, de onde ele sai e para onde ele vai. Ele vai para o menos 5. Então, ele sai daqui de cima para poder ir para o menos A. Bom, a resposta é mais simples, 5, 8 e 1/8. Tranquila a questão? Vamos ver a terceira questão. A equação do MHS descrito por uma partícula é x, é a fórmula x vezes 10 vezes cosseno sem πt mais π sobre 3.
sendo x em centímetros e t em segundos. Qual será a amplitude e a frequência do movimento, respectivamente, em centímetros e em hertz? Observe que ele já trouxe de novo a equação, só que aqui ele trocou a posição, ó. 100πt mais π sobre 3, não tem problema. O que está sozinho é fase inicial e o que está junto do t é a velocidade angular ômega, certo? Então a primeira coisa que temos que fazer é tirar os dados. Então, pegando lá a equação da elongação x, eu comparo e tiro. O a vale 10, o ômega vale 100π e, no caso, não precisei tirar a fase, eu já calculo aqui o que ele me pede, que é a frequência. Então, ômega é 2π vezes f, uma das fórmulas de ômega. Ou ômega é 2π sobre período ou 2πf. Substituindo ali 100π igual a 2πf, corta 100π com 2π, sobra 50. F igual a 50 Hz. Então, de cara, a frequência 50 Hz. E ele nos pede também a amplitude, né? Quanto vale a amplitude em centímetros e a frequência? Que questão fácil. A amplitude é 10 centímetros, porque está aqui, 10, e ele diz que é em centímetros. E a frequência, dado o ômega, só foi substituída a fórmula. Ômega é 2πf. Então, mais uma vez, uma questão simples, tá? Então, para calcular, basta comparar. É o que eu digo, bota o post-it, viu a questão traz a fórmula, compara com a que você tem e você vai tirar os dados. Brincadeira de criança, assunto facílimo, nas atividades avaliativas vocês vão ver. Quando cair, diz assim, passa aqui, já sei, faço rapidinho, não tem problema nenhum. Vamos ver essa quarta questão, que ela também trata do gráfico e também tirar dados do gráfico. O gráfico a seguir mostra a elongação de uma função do tempo para o movimento harmônico simples. Está aqui o gráfico, ó. Só que aqui é um pouquinho maior. Aí ele pede a alternativa que contém a equação horária correspondente no SI. Ele quer a equação horária x, todas elas estão com x, ó, x. Tá? Só em olhar o gráfico, eu queria ver se alguém pode me responder, só olhando o gráfico, qual das alternativas já não marcaria? Só em ver aqui a amplitude. Quais seriam as letras que eu tenho que eliminar de cara? A amplitude é 2, ó, do 0 a 2. A amplitude é logo depois do x. Aqui tem 4 e aqui tem 4. Já elimina. Só pode ser letra C, que tem 2, letra D, que tem 2, e letra E, que tem 2. Todos entenderam? Então já é um detalhe que você tem que sacar de cara. Vamos ver aqui o gráfico isoladinho, bonitinho. Então, do gráfico, para poder responder o x, nós já temos aqui, ó, ele começou aqui de baixo, do menos 2. Se ele começa daqui e vai até o 0, é esse gráfico aqui, ó. Ele começa do menos A e vai até o 0. Então, de cara, ele começa do menos A e vai para o 0. Que ângulo é esse? Π. Então, o nosso φ, O, é π. Então, para poder saber a fórmula, eu tenho que saber quem é a amplitude, já sei que é 2. Tenho que saber quem é o φ e saber quem é o ômega. Φ já matei. O gráfico começa aqui debaixo do negativo, do menos A. Do menos A ele foi para o 0. Então, é porque no giro, menos A, suba, é aqui. É 180 graus, é π. Tá? Eu também tenho aqui a amplitude, matamos, é 2 metros. Tenho também, como saber aqui, o período. Por que o período é até 4, não é até 6? Porque são 4 quartos. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 fatias. 1, 2, 3 e 4. Quando eu chego na quarta fatia, é porque girei completinho uma circunferência. Então, onde ele para aqui é o meu período. Então, o período vale 4 segundos. Então, o período é 4 segundos. Como a questão precisa do ômega, eu vou usar o período para achar o ômega. Ômega é 2π sobre t. Está lá. Então, quem é o período? 4. Então, é 2π sobre 4. Simplificando, fica π sobre 2 radianos por segundo. Agora, já tenho a amplitude, eu tenho um φ e tenho um ômega. Só é substituir a fórmula e marcar. Então, substituindo, fica 2 cosseno π mais π sobre 2 t. Aqui está só o contrário. Então, a letra D. Então, 2 cosseno de π sobre 2t mais π. Fácil. Então, é mais uma vez mostrando a vocês que é um assunto que no livro, sem auxílio do professor, parece complexo. Nas questões a gente vê que é bem simples. Tá? Dá até para eliminar questões só de cara. Vamos ver a última questão e encerrar a nossa aula de hoje. Parece longa, parece complicada e também é simples. Ó.
Sabe-se que em um movimento harmônico simples, MHS, a aceleração relaciona-se com o tempo, de acordo com a seguinte função, em que A é a aceleração, A é a amplitude, ômega é a frequência angular ou pulsação, φ inicial, φ0 é a fase inicial e T é o tempo. Um bloco considerado como um ponto material preso em uma bola descreve um MHS sobre uma mesa horizontal sem atrito, seguindo a trajetória BAC, indicada na figura. Se o bloco, no instante inicial deste movimento, estava no ponto B, e sabendo que ele completa um ciclo a cada 1 segundo, pode-se afirmar que a função da aceleração A em relação ao tempo t desse movimento é. Pronto. Olha para essa questão. Ela já dá aqui a função que quer que você substitua. Qual é a função da aceleração A? Que tem essa equação aqui, ó, menos A, ômega ao quadrado, cosseno de φ, ômega t. A questão em si, ela quer que você saiba substituir pelo gráfico que foi dado abaixo, sabendo que ele começa do B e um ciclo completo tem 1 segundo. Então já deu o período, que é 1 segundo, e diz que está aqui no B. No B é o mais alto. Deixa eu colocar ela aqui apenas. Ó. Como ele começa daqui, a função é essa de cima, então ele começa daqui. Então aqui é mais A, aqui é menos A. Se ele começa do mais A, eu já sei quem é a fase inicial. A fase inicial começando do mais A é 0. A amplitude é a distância da origem à lateral, esquerda ou direita. Então é 2. E o período, a questão já disse, que ele faz um ciclo completo em 1 segundo. Então, para achar essa fórmula, basta substituir o A, o φ e o ômega. O que é que falta aqui nessa questão? Só o ômega. Mas não tem um período? Ômega é 2π sobre o período. Então, ômega é 2π sobre o período, ômega é 2π, porque o período vale 1. Então, agora é só substituir e marcar a alternativa. Então, são questões simples. Então, ó, substituindo lá, fica menos 2π ao quadrado, 2, que é a amplitude, cosseno de 0, some, que é o φ é 0, some, ômega 2π vezes t. Então, resolvendo, ao quadrado 2. Lembre que é apenas o ômega ao quadrado, o menos está fora. Então, parênteses aqui dentro, o menos está fora. Então, cuidado em colocar o quadrado negativo, fica positivo. É o quadrado só do termo aqui de dentro. Então, fica menos 4π ao quadrado multiplicado por 2, fica menos 8. Resposta final, menos 8π ao quadrado igual vezes cosseno de 2πt. Então, a alternativa está aqui, ó. Letra E. Percebe que é uma questão simples. Então, fica aí resolvido as questões envolvendo as funções horárias do movimento harmônico simples de forma tranquila. Revejam, anotem e as dúvidas, assim que fizerem as questões propostas, me passem, tá bom? Ficou tudo esclarecido, né? Beleza.